Olá, irmãos negacionistas, tudo bom? Espero que sim, espero que esteja tudo bem com cada um de vocês. Sejam bem-vindos em mais um vídeo neste humilde canal. Irmãos, hoje eu quero ver a área de comentários pegando fogo, não entendeu? Então chega mais! Pois é, irmãos, quero trazer aqui no vídeo de hoje os dois lados de uma polêmica eterna. Sim, deixando bem claro aqui, eu não acredito nem um pouquinho na maldita NASA e na SpaceX. Não acredito mesmo. Para mim são duas piadas, duas palhaçadas aí para enganar a humanidade, enganar a gadaiada. O que eu quero trazer no vídeo de hoje, irmão, os dois lados de uma polêmica aí sobre o formato do nosso planeta. Sim, a Terra, ela é plana ou a Terra ela é bola, redonda? Na minha opinião, gente, ela é... Vou deixar vocês aí com essa pulga atrás da orelha, certo? Lembrando, irmãos, o mundo que a gente vive é uma farsa mesmo. Desde tudo que a gente aprendeu na escola até os dias atuais, mediante cada um na sua época, né? Tudo é manipulado, livros de história, a mídia então nem se fala, né? Essa maldita mídia dos infernos aí. Tudo é mentira, irmãos. Por isso a gente não sabe, irmãos, se esse mundo que a gente vive é uma Matrix de fato ou não. Até nisso, né? Mas o que a gente deve ter em nossa mente, em nossos corações, a fé no Criador. Ele sim é a verdade. Ele sim é o caminho. Por isso, irmãos, devemos ser menos materialistas, menos egoístas e amar mais o próximo, irmãos. Amar o Criador como amamos a nós mesmos, pois só Ele é a verdade, certo? Então, irmãos, veja o vídeo de hoje aí, os dois lados, né, dessa polêmica. Lembrando que, na minha opinião, assim, agora opinião mesmo, isso é mais uma questão aí para dividir o nosso grupo de despertos no mundo. Até nisso o sistema está envolvido, né? Com essa questão se a Terra é redonda, se a Terra é plana. Até nisso eles nos dividiram. Para você ver, né? Lamentável. Comentem, irmãos. Faz esses comentários aí pegarem fogo com respeito. Compartilhe nosso link para geral, grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook e se inscreva no canal, certo, irmãos? Nos ajude no engajamento para que nosso trabalho chegue para mais pessoas, pois a plataforma, mediante os temas que são abordados aqui, não nos ajuda nem um pouco, certo? Fiquem todos com o Criador, tenham um ótimo dia e até a próxima! A Terra plana é uma das teorias da conspiração mais bizarras e sem sentido de que se tem notícia. Podemos até imaginar como seria o nosso mundo se ele de fato fosse plano. E é exatamente isso que vamos fazer nesse vídeo. Primeiramente, esqueça a possibilidade de caminhar até a borda gelada. A gravidade simplesmente não o deixaria fazer isso. Mas a gravidade seria possível na Terra plana? Bom, seria, com certeza. A força da gravidade é o que forma e mantém a estrutura de todos os planetas, inclusive o nosso. No caso de um mundo plano, a força da gravidade te empurraria para o centro e ficaria mais forte conforme você tentasse ir para as bordas. Seria como escalar um penhasco que vai ficando cada vez mais íngreme conforme subimos. Parece estranho, não? O mesmo aconteceria com a água. Ela ficaria toda presa no centro da Terra. E as árvores cresceriam de forma diagonal, para o lado oposto da força gravitacional. Os terraplanistas dizem que todas as provas da Terra ser redonda foram forjadas.
Mas a ideia de que nós vivemos em um planeta esférico não surgiu durante a corrida espacial da década de 60. É uma ideia que foi provada durante a época das grandes navegações. Cristóvão Colombo já acreditava que a Terra era redonda através de observações por assiduidade. Ele observava os navios sumindo na linha do horizonte e a sombra da Terra na Lua. Mas não conseguiu provar a teoria simplesmente porque nunca conseguiu dar a volta ao redor do planeta com seus barcos. Mas as caravanas do navegante português Fernão de Magalhães, em 1519, conseguiram. Eles saíram da Europa, atravessaram o Oceano Atlântico pelo extremo da América do Sul, chegaram ao Pacífico, depois Índico e contornaram a África pelo Atlântico, voltando para a Europa. Era a primeira viagem de circunnavegação da história e provou pela primeira vez na prática uma ideia já descoberta na Grécia Antiga. A Terra era redonda. O filósofo grego Aristóteles já sabia que a Terra era redonda simplesmente ao observar as estrelas no céu. Suas posições são diferentes de acordo com o lugar em que estamos no planeta, o que não faz sentido em uma Terra plana. Erastótenes, também grego, foi o primeiro a medir a circunferência do planeta através da medição das sombras projetadas pela luz solar em diferentes cidades. Em um mundo plano, as sombras seriam iguais na mesma hora em todos os lugares. Mas isso não é o que acontece no mundo real. Em 1924, pilotos norte-americanos deram a volta ao mundo, também provando que a Terra é redonda. Os que tiveram a sorte de viajar em um avião supersônico como o Concorde foram capazes de observar a circunferência do planeta a 60 mil pés de altitude, o equivalente a 18 quilômetros. Mas para observar totalmente a curvatura da Terra, só mesmo indo ao espaço. O problema é que os terraplanistas vivem dizendo que as fotos tiradas da Terra são falsas e que a NASA vive mentindo. Mas há outras agências espaciais, inclusive na China, Rússia e União Europeia. Por que todas elas estariam mentindo? I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. Graças à corrida espacial, foram feitos vários avanços tecnológicos, como a tomografia computadorizada, filtros de água, aspiradores sem fios, forno de micro-ondas, lentes de contato, termômetros, código de barras, fraldas higiênicas, dentre outros. Os próprios terraplanistas se beneficiam desses equipamentos sem saberem de suas origens. A própria União Soviética, arqui-inimiga dos Estados Unidos, tinha motivos de sobra para negar as descobertas da NASA. Porém, eles jamais contestaram as informações transmitidas pela Agência Espacial Norte-Americana até hoje. Como uma Terra plana se comportaria no espaço? Eles dizem que o Sol é quem orbita a Terra, e não o contrário. Não é difícil imaginar o transtorno que isso seria para a vida, não? Em primeiro lugar, não haveria o que chamamos de fusos horários, uma vez que a luz do Sol atingiria o planeta de forma mais ou menos uniforme. Pessoas no Brasil e na China veriam o nascer do Sol no mesmo horário. Isso também significaria outro padrão de dias e noites. Um dia perto do centro teria apenas 8 horas e a noite teria cerca de 16 horas. Também significaria o fim das estações do ano, que só acontecem por causa da inclinação do eixo da Terra, que é esférica. A luz do Sol seria a mesma em todas as épocas do ano em um mundo plano. Também não haveria eclipses solares, e os lunares seriam bem diferentes. Afinal, é a sombra circular da Terra que causa esses fenômenos. Imagina só como seria uma sombra reta. O próprio Sol deveria ser muito menor, ou então incineraria o planeta todo. Mas mesmo que o Sol fosse pequeno, como alguns adeptos à teoria da conspiração dizem, sempre que viajássemos de avião, estaríamos nos aproximando do Sol e ele pareceria maior. Mas como qualquer um que já viajou sabe, isso não é verdade. E mesmo que o Sol fosse pequeno, nós estaríamos torrados de qualquer forma, uma vez que não haveria campo magnético para nos proteger da radiação solar. Ele é gerado no núcleo sólido e redondo do planeta.
Sem um campo magnético, partículas prejudiciais vindas do espaço iriam bombardear nossos corpos, causando câncer na população toda. Além disso, sem uma magnetosfera, as auroras boreais e austrais não existiriam. Mas vamos dar uma chance aos terraplanistas e assumir que o mundo plano deles tenha uma alternativa ao campo magnético. Você ainda poderia estar vivo para sentir os estranhos efeitos de uma Terra plana. Esse é o mapa da Terra plana, com o Ártico no centro e a Antártida sendo um muro de gelo ao redor do planeta. Nesse mundo, levaria 32 horas para voar da Argentina para a Nova Zelândia. E nenhum avião comercial tem essa autonomia de voo. Mas a Air New Zealand opera entre Auckland, na Nova Zelândia, e Buenos Aires, na Argentina, sem escalas, e o voo dura apenas 13 horas e meia. Nós já mencionamos que não haveria GPS. Satélites seriam incapazes de orbitar uma Terra plana, mas para os terraplanistas, satélites nem existem. E como será que a Estação Espacial Internacional, ou ISS, pode ser vista com um telescópio ou uma câmera de alto zoom por qualquer pessoa? Basta entrar no site da NASA, acompanhar a trajetória da ISS, esperar o satélite sobrevoar sua cidade e observar. Sem os satélites, também não existiriam horários sincronizados. Isso significa que não teríamos caixas eletrônicos, cartões de crédito, transmissões televisivas, transações no mercado de ações e muitas outras comodidades. Mas para dizer que só haveriam pontos negativos em uma Terra plana, com um bom par de binóculos, seria possível ver o prédio mais alto do mundo, o Burj Khalifa em Dubai, ou o Monte Everest no Nepal, de qualquer lugar do mundo. Muito boa a todos, este é mais um vídeo do canal do Oliver e hoje ele fala sobre a Terra plana em 10 minutos. O horizonte se vê plano, não importando a altura que está o observador. Todos os vídeos de aviões, drones ou balões a grande altura, se for gravado sem utilização da lente olho de peixe da GoPro, vai aparecer um horizonte plano, mesmo a 3.000 metros de altura. Somente a NASA e suas comparsas mostram algum tipo de curvatura nas suas imagens falsas feitas em computador. No entanto, o horizonte vai se encontrar sempre à altura dos olhos, na medida em que vamos ganhando altura. Assim você não tem que olhar para baixo para vê-lo. Se a Terra fosse uma esfera, sem levar em conta seu tamanho, o horizonte não se elevaria, ficaria fixo e teríamos que olhar para baixo para poder enxergá-lo. Se a Terra fosse uma esfera de 40.000 quilômetros de circunferência, segundo a trigonometria esférica, o horizonte deveria desaparecer da nossa visão 8 polegadas por cada milha de distância elevada ao quadrado. No entanto, você enxerga objetos em distâncias que jamais poderiam ser visíveis se houvesse a tal curvatura. Você vê a cidade de Chicago a partir de Michigan a uma distância de 96 quilômetros. Isso seria impossível se a Terra fosse uma esfera, porque ela estaria oculta atrás da curvatura a 2.354 metros. A característica física da água é de estar e permanecer nivelada. Quando este estado está afetado por alguma influência externa, o líquido vai se mover até recobrar seu nível. O que observamos no mundo real é que a superfície de toda a água em repouso sempre forma um plano horizontal. A Terra esférica giratória não é consistente com essa propriedade da água, mas num plano imóvel, sim, claro é. Segundo a teoria heliocêntrica, a Terra se encontra girando e orbitando pelo espaço sideral a milhares de quilômetros por hora. E sem dúvida nada você sentiu ou ouviu a respeito de sentir alguma coisa desse tipo. Todos os experimentos científicos feitos aqui na Terra provam que ela não se move de jeito nenhum. Se a Terra estivesse rodando, os tipos de voo seriam muito diferentes dependendo das direções dos aviões. Um avião voando em direção oposta à rotação terrestre percorreria uma distância muito maior do que o avião que está voando em direção oposta na mesma velocidade. Na verdade, e o que você já sabe, é que os tempos de voo dos aviões são sempre os mesmos para qualquer lado. Se a Terra estivesse girando e orbitando conforme nos contaram, seria impossível a estrela polar Polaris estar sempre acima do Polo Norte na mesma posição. E ela está lá, sempre fixa no céu. Ela sempre foi referência para a navegação.
Do mesmo jeito, as constelações não mudaram de lugar no mínimo ao longo da história. Isso é incompatível com a história da rotação em órbita terrestre. Se a Terra estivesse girando, a fotografia noturna de larga exposição, que são chamados Star Trails, não mostrariam jamais o círculo perfeito que as estrelas realizam ao redor da estrela Polaris. Mostrariam linhas irregulares. Com isso, se conclui que são as estrelas que rodam ao redor de Polaris numa Terra imóvel. Segundo a teoria da gravidade, um objeto menor será atraído por um objeto de maior massa. E, sem dúvida, não há nenhum experimento na história da humanidade jamais mostrou que um objeto de menor massa é atraído por aquele de maior massa. Segundo a teoria, a gravidade faz com que o mar se mantenha agarrado à Terra esférica giratória. E você sabe que a água jamais vai ficar presa numa esfera, ainda mais se essa estiver rodando. Todos estes fenômenos atribuídos à gravidade nunca, jamais foi observado no mundo real. Portanto, de acordo com o método científico, isso não está certo, pois esse tem um critério a ser adotado. Segundo a teoria heliocêntrica, estes efeitos da gravidade estão acontecendo no espaço sideral, e somente a NASA e suas comparsas conseguem perceber isso. Mas quando analisamos as imagens apresentadas pela NASA, vemos que, na verdade, são todas composições gráficas feitas por computador. A partir da missão Apollo 11, que supostamente teriam pisado na Lua, existem inúmeros exemplos de fraudes feitos pela NASA. A fotografia oficial do planeta de 2012 apresenta nuvens clonadas no Photoshop. A foto oficial de 2015 mostra a palavra sexo em inglês nas nuvens. O tamanho dos Estados Unidos varia enormemente entre a fotografia de 2012 e 2007. A suposta gravação de Júpiter de 2016, feitas pela Hubble, é claramente uma animação de computador. Além disso, as fotografias de Júpiter de 2014 e de 2016, elas são idênticas. Sabemos também que nas gravações da estação espacial dá para se ver bolhas d'água, o que demonstra que esses astronautas não estão no espaço sideral, mas sim numa piscina, e o fundo é modificado pelo computador, como se fazem nos filmes. Outros detalhes fraudulentos têm sido detectados nas gravações da ISS. Usam cabos para simular o efeito da gravidade zero. Segundo o modelo heliocêntrico, o Sol é uma bola de fogo muito maior do que a Terra. Ela se encontra a 150 milhões de quilômetros. No entanto, gravações feitas nas alturas mostram um foco de luz logo abaixo do Sol. Isto mostra que ele está muito perto da Terra, logo acima das nuvens. O tamanho do Sol e também da Lua são muito menores do que o da Terra. Isso você pode ver a olho nu. Os raios crepusculares que chegam até nós através das nuvens também prova que o Sol está muito perto, porque se o Sol estivesse tão longe, os raios entrariam de forma paralela e não de forma triangular. Os eclipses são previstos hoje exatamente como as civilizações antigas previam há muitos séculos atrás, muito antes de se inventar a teoria heliocêntrica de Copérnico. Obtendo as datas dos eclipses anteriores, consegue-se prever claramente os eclipses que ocorrerão no futuro, porque seguem sempre os mesmos padrões. E a causa dos eclipses, segundo o modelo heliocêntrico, é o perfeito alinhamento no espaço sideral da Terra, a Lua e o Sol. E, sem dúvida, a causa real é muito diferente. As antigas civilizações e muitos astrônomos ao longo da história têm falado de círculos escuros que não emitem nenhuma luz. E esses estão girando no firmamento junto às demais estrelas. E este efeito foi comprovado recentemente em um voo turístico, onde as pessoas pagaram para ver o eclipse solar 2015 desde o alto. As gravações feitas de dentro do avião mostram círculos escuros próximos ao Sol. E foi um deles que o tapou para provocar o eclipse. A televisão mostrou imagens editadas onde ocultaram esses círculos. No modelo da Terra esférica, existem dois polos opostos. Está um a cada lado do globo. E, sem dúvida, existem grandes diferenças entre o extremo norte e o extremo sul. No extremo norte, as temperaturas são muito superiores. E há grande diversidade entre flora e fauna. Ao contrário, no sul, as temperaturas são bem menores. A existência de flora e fauna é praticamente nula. E estas diferenças não têm nenhuma explicação satisfatória no modelo da Terra esférica, já que o Sol clareia do mesmo jeito norte e sul ao longo dos anos. Ao contrário, é totalmente lógico na Terra plana. O Sol, que é muito menor do que a Terra e clareia só no âmbito local, completa uma volta sobre a Terra a cada 24 horas.
Ao longo do ano, ele vai caminhando de trópico a trópico e por isso ocorrem as estações. Ao percorrer uma distância bem menor na circunferência do norte, ele circula muito mais lento do que no sul, e por isso que a temperatura é mais elevada. Por outro lado, o Sol tem que viajar mais rápido na circunferência do sul para dar a volta em 24 horas. E por isso ele passa menos tempo esquentando uma determinada área, e por isso existem diferenças de temperaturas entre norte e sul. A Antártida, na verdade, são essas muralhas de gelo que rodeiam a Terra. Quanto mais a notícia se espalha, mais as autoridades proíbem o acesso a essas áreas. A pesquisa e investigação por parte de cidadãos são proibidas. O Polo Sul, portanto, não existe. O que existe é um eixo magnético localizado no centro da Terra. As provas da existência do Polo Sul mostradas pelas autoridades são algumas bandeiras e uma bola metálica. No entanto, esses objetos podem estar localizados em qualquer ponto aleatório ao largo da circunferência de gelo. Também jamais foi feita uma circunnavegação passando pelos dois polos da Terra esférica. Só se fazem círculos na Terra de leste a oeste, oeste e leste, justamente porque é a única circunnavegação que pode ser realizada num plano. As circunnavegações polares que disseram que fizeram são creditadas às pessoas das famílias Rothschild e do governo, e o mesmo acontece com as viagens espaciais. As verdadeiras estrelas e planetas são muito diferentes dos gráficos criados pelos computadores da NASA. Na realidade, são luminárias que mudam constantemente de forma e de cor. Hoje, elas podem ser enfocadas normalmente com câmeras modernas. Então fica provado que não são esferas gigantes que estão a milhares de quilômetros de distância, mas que são, na verdade, luzes no firmamento e estão a poucos quilômetros da Terra. Siga o canal, faça sua inscrição, porque o Oliver continuará falando destes assuntos. E como sempre, muito obrigado e até o próximo vídeo.